Mateus capítulo 18, verso 21. O tema dessa mensagem de hoje é Somos Pedro. Diga, somos Pedro. Coloca para mim na tela. Diga, somos Pedro. Por que somos Pedro? Tem aí o banner na tela para mim. Somos Pedro. Cadê gente? Põe aí. Põe o Somos Pedro para mim. O dia que eles conseguirem fazer no time, seria um pastor muito feliz. Oremos. Somos Pedro. Por que somos Pedro? Porque Pedro, ele nos ensina uma coisa: nós somos pessoas em processo. Olhamos para Pedro e vemos vários e vários erros. Por que Jesus permitiu que se escrevesse isso nas Sagradas Escrituras? Pastor, poderiam ter escondido, né? Poderiam. As falhas de Pedro, as falhas de Davi, as falhas de Jacó. Aprenda uma coisa: quando você tem o olhar de Jesus, você aprende até com as falhas. Não achou aí, filho? Exorciza esse negócio. Abre aí, dá um xerebegué aí, varão. Diga assim: aprender com os erros. Você que tem medo de errar, você não vai viver nada. Porque a vida exige riscos. E Pedro me inspira e me ensina. Somos Pedro porque Pedro tem algo na sua história que todos nós temos. Um processo de iniciar, começar, parar, mas sempre olhando para Jesus com a esperança de se tornar mais parecido com Ele. Você encontrou Mateus 18? Você encontrou Mateus 18, 21? Mateus capítulo 18, verso 21, acompanhe comigo. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu deveria perdoar o meu irmão? Aquele que pecar contra mim, quantas vezes eu deveria perdoá-lo? Seria até 7 vezes? Jesus então respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Somos Pedro no sentido de que precisamos entender em que estágio da vida cristã nós estamos. A vida cristã tem estágios. Em qual estágio você está? Quando Adão cai no jardim, Jesus vai ao jardim, ou Deus vai ao jardim e diz: Adão, onde estás? Essa é uma pergunta que ecoa por toda a eternidade. Deus está nos perguntando hoje, aonde nós estamos na jornada cristã. Você pode estar estagnado. O que é estagnado? Já viveu alguma coisa, se movimentou, mas agora está parado. Tem pessoas que estão estagnadas, não começou algo novo, não iniciou nada, está estagnado. O que estagnou você? Uma frustração, uma decepção, ou talvez o medo. Tem pessoas que estão sem esperança. Pastor, eu olho e não vejo nada. Eu até estou orando e Deus não fala comigo. Há pessoas que estão sem esperança. E a palavra do Senhor nos diz que a falta de esperança faz adoecer o coração. Quando a esperança é adiada, quando eu não vivo aquilo que sonho, eu adoeço. Sem esperança. Pastor, eu olho para a minha vida e não tem esperança. Eu olho para o mundo, eu olho para a minha casa, não vejo nada. Algumas pessoas estão num processo de declínio. Um dia, em um tempo, tiveram tantas coisas em Deus, mas agora começaram a declinar. Não oram, não buscam. A vida espiritual começou a apagar. O esfriamento espiritual gerou um declínio. Há outras pessoas que estão numa crescente. Estou empolgado, estou crescendo, estou avançando, tenho lutas, tenho batalhas, mas estou em crescimento. E Pedro nos ensina isso.
diferentes estágios da vida cristã. Pedro passa por vários. Eu e você passamos por isso. Por exemplo, você olha para a conversão de Pedro e para a conversão de Paulo. Você vê que Paulo tem uma conversão e uma transformação que acontece em um momento. Atos 9, o apóstolo Paulo, agora ele encontra Jesus, Jesus fala com ele, e ele levanta, ele entra em uma transformação imediata. Isso é maravilhoso. Algumas pessoas se convertem e a vida deles muda imediatamente. Eu conheci pessoas assim. Conheci um homem de Deus que ele estava dentro de uma biqueira buscando droga, e sentado, Jesus sentou do lado dele e falou com ele ali, poucas palavras, ele levantou, jogou tudo fora e nunca mais usou droga. Eu conheço um outro que estava bebendo e de repente veio sobre ele uma palavra e ele abandonou a bebida imediatamente. Algumas pessoas podem viver uma conversão em um único momento? Podem. Mas para a grande maioria de nós, a conversão é um processo. É um processo. Alguns podem viver um ato de transformação, mas a grande maioria é como Pedro. A conversão vai acontecendo ao longo de uma jornada. Por que eu digo isso? Porque nós como igreja devemos entender, nós somos pessoas em processo. Fala para a pessoa do seu lado: eu sou uma pessoa em processo. Porque senão o cara vai achar que você está santo. E você às vezes engana fácil. Nós somos pessoas em processo. Nós somos aqui uma igreja em processo. Nós somos uma igreja que entende esse processo. Caso contrário, ninguém gostaria de fazer parte de uma igreja onde todo mundo mudou do dia para a noite. E nós não mudamos do dia para a noite, nós estamos em processo. Nós somos uma igreja onde tem histórias em processo. E Pedro nos ensina isso. Pastor, mas como eu queria que acontecesse no ato. Irmão, todo mundo gostaria. Mas no processo tem muito ensinamento. E o processo de Pedro, e somos Pedro em que sentido? Pedro me ensina uma coisa muito clara: eu preciso estar disposto a andar com pessoas que têm falhas. Jesus está na mesa e com ele está Pedro, Tomé e tantos outros, Judas. E Jesus está com pessoas que têm falhas. Eu quero que você seja alguém que seja tolerante a falhas. Como é que é a sua tolerância com as falhas? Você está disposto a andar com alguém que tem falhas? Pastor, eu não gosto, sabe? Porque eu sou muito santo, eu sou um cara muito 100%. Tenha disposição para tratar com pessoas que têm falhas. A igreja é um lugar onde o cristão que vai à igreja deveria ser alguém que tem paciência com as falhas. Porque se tem um lugar onde aparecem as falhas, é aonde? Na comunhão, nos relacionamentos. Somos Pedro por conta de Mateus 18:21. Pedro pergunta: quantas vezes se deve perdoar? E a questão é, não é porque se deve, diga assim, não é porque se deve, é porque se pode. A primeira coisa que você tem que entender: a conversão tem que mudar o seu coração. Uma pessoa que se diz que é cristão, a primeira coisa que ele foi transformado e tocado, ele recebeu um novo coração, um coração capaz de perdoar. Se Pedro está perguntando sobre o perdão, é porque Pedro tem dificuldade do quê? Fala para mim. Igual a nós. Nós temos dificuldade em perdoar. E Jesus recebe pessoas que têm dificuldade em perdoar.
Não é porque se deve perdoar, porque se deve, essa ideia, porque eu tenho que perdoar, implica numa obrigação, numa condição. E o perdão não é uma condição. O perdão não é dizer quem é culpado, é um compromisso assumindo responsabilidade. E Pedro está perguntando porque ele tem um problema de relacionamento. Quantas vezes se deve perdoar? Quantas vezes nós temos um coração com dificuldade de perdoar, de deixar para trás? Nós não tratamos as coisas do coração. E a palavra diz que de todas as coisas que se deve guardar, Provérbios 4:23, guarda o teu coração. O nosso coração determina o que nós vamos receber do Senhor. O coração. Então Pedro faz essa pergunta, por quê? Porque ele está com alguma dificuldade de entender porque a gente pode perdoar. Eu posso perdoar porque eu me submeti a uma natureza perdoadora. Diga assim, uma natureza perdoadora. Diga assim, Cristo. Se você é um cristão, você tem uma natureza perdoadora. Se você não tem a natureza perdoadora, você não perdoa. Então quando eu estou perdoando, eu estou revelando de que natureza eu sou feito. Se eu tenho a natureza de Cristo em mim me impede de ter a ira, a raiva que eu queria. Que raiva que eu queria ter, mas não posso. Por que não posso? Há uma natureza de Cristo em mim que fala mais alto. E aquela voz lá no seu interior diz: não esquece quem você é. Você é um cristão. A natureza de Cristo me impede de ter a ira que eu gostaria de. Já desejou ter uma ira santa? Visualizou aquele cenário? Daí você lembrou: graças a Jesus. Porque essa natureza perdoadora me leva a perdoar. Diga assim, o perdão revela uma natureza. Então o perdão é fruto dessa natureza, que é Cristo. Então sem Jesus eu consigo perdoar? Diga para mim. E quando você não perdoa, você retém o perdão. E uma pessoa que retém o perdão fica com algo retido na sua vida. Esse é o problema. Algumas coisas estão retidas na sua vida porque você não perdoou. E Pedro está dizendo: Jesus, 7 vezes está bom, né? Pedro tinha tentado perdoar e não deu, porque tem feridas que levam tempo. O perdão não é da boca para fora, é assumir compromisso. Não é dizer assim, que fique bem claro, tá? Você é o culpado, eu sou o santo aqui, tá? Diga assim, o perdão é assumir responsabilidade. É isso. Não importa quem fez, nem o que fez. Não importa nem o que me fizeram, mas sim o que eu faço com aquilo que me fizeram. E Jesus diz que não é 7, é quantas vezes? 490. Jesus está dizendo: Pedro, o perdão é diário, constante. Enquanto se vive, se ofende. Enquanto se vive, se fere. Mas também na medida que você caminha na sua jornada, aprenda a perdoar. Somos Pedro porque às vezes não conseguimos perdoar. Fomos atacados e atacamos. Lembra de Pedro diante de Malco, lembra? Vem o guarda para prender Jesus. O que Pedro faz? Dá uma flor para ele. O que ele faz? Pega a espada, corta a orelha. Ele não errou o pescoço. Ele era bom de mira. Ele cortou um pedaço. Porque Malco, para conseguir entrar no nível que ele queria no exército romano, ele não podia entrar faltando um pedaço. E a natureza de Pedro, vingativa, disse: eu vou arrancar um pedaço de você. Terrível. Jesus disse: guarda a tua espada. Quem puxa da espada morre pela espada. Quando você não perdoa alguém, algo fica retido na sua vida. Você vai carregar o fardo da pessoa que você não perdoa. Porque essa pessoa que você não perdoa foi perdoada
aonde? Na eternidade. E você está negando o sacrifício de Cristo, dizendo: alguém tem que pagar de novo. Não, já foi pago na cruz. Esse perdão da cruz, essa natureza divina precisa operar em nós. E o soldado diz assim: bem, se o discípulo fez isso, imagina o mestre. E o que o mestre de Pedro fez? Pegou a orelha, colocou de volta e curou. Aprenda uma coisa: se alguém ofendeu você, se alguém feriu você, a mão de Jesus está aqui para curar você. Mas que não sejamos como Pedro, tudo na ponta da faca. Sangue, ira, revolta. Somos Pedro porque gostaríamos de negociar o perdão. Se houver fruto, eu perdoo. Não há fruto se não houver semeadura. Nesse sentido somos Pedro. É interessante pensar nisso. João 21:15. Somos Pedro porque João 20. Bota na tela João 21:15. Jesus está perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus ascende aos céus e volta para falar com Pedro. Ele pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Na 3ª vez: Pedro, tu me amas? Por que Jesus está insistindo com Pedro? Porque há uma natureza em Pedro sendo agitada. Sabe quando alguém fala para você uma coisa que você diz que você já sabe? Que raiva, você vê que, você gosta, né? Isso aqui sei eu. Eu é que lido com isso há 30 anos. A gente fica agitado. Ai, pastor, que pergunta besta. Jesus está instigando a natureza de Pedro. Ele pergunta 3 vezes, e na 3ª vez Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz: então cuida das minhas ovelhas. Você tem que se resolver com Deus. Se você não se resolve com Deus, você não se resolveu com nada na sua vida. Se o seu relacionamento com Deus não está bem, nada na sua vida está bem. Se o seu relacionamento com Deus não está como deveria, nada na sua vida está como deveria. Jesus está trazendo Pedro para fora, instigando nele o amor. E nós temos um problema com amor. Nós viemos de uma casa fria, de uma cultura fria. Temos um problema com amor. Não sabemos às vezes ser amados, ser cuidados. E Jesus está dizendo para Pedro algo: se você me ama, faça algo, cuide das minhas ovelhas. Deixe as pessoas ver o meu amor através do que você faz. As pessoas vão ver o amor de Deus aonde? Através do que você faz, através da sua generosidade, através daquele momento que você não tinha tempo, mas tirou tempo para alguém. Diga assim comigo: que as pessoas vejam. Vamos lá, diga: que as pessoas vejam o amor de Deus naquilo que eu faço. Jesus está dizendo: Pedro, não adianta você falar que me ama, cuida das minhas ovelhas. Pastor, isso aí de ovelha é de pastor, né? Não, isso aqui é para líderes. Cuida daquilo que para Deus é mais importante. Nós falamos de resultado e Deus fala do quê? Pessoas. Você pode ter prosperado, ganhado dinheiro, mas se as pessoas que vivem com você não estão felizes, tome cuidado. Jesus está dizendo: Pedro, faz o que eu faço, cuida das minhas ovelhas. Quantas pessoas você cuida? Quantas pessoas você cuida? Não, mas eu amo a Deus, irmão. Não se vê amor aonde não há o quê? Cuidado. Uma vez uma pessoa disse: eu não vou ficar nessa igreja porque eu não sou cuidado. Só não é cuidado aqui quem não quer. A pessoa achou que eu ia viver com ela, visitando ela todos os dias, no mesmo horário.
Eu disse, mas aquele líder está acompanhando você. Não, mas eu não quero. Então vai embora, cara. Não tira o nosso tempo. Não, mas eu quero ser cuidado. O cuidado está aqui, na palavra. Não, mas eu gostaria de um cuidado mais íntimo. O Espírito Santo, então. Esse sempre estará lá com você. Quantas pessoas você cuida? Não, mas eu amo a Deus. Não de palavra, em ação. Tem homem que não cuida nem da sua esposa. Tem mulher que não cuida nem do seu marido. Há pessoas que não cuidam da sua igreja. Sai no pátio da igreja jogando lixo. Que é isso? O amor é visto no cuidado. Somos Pedro. Porque quando Jesus diz assim, então se você me ama, serve. Não. Meu amor tem um limite. O amor é visto no servir. Quando você serve, o amor está ali presente. Diga assim comigo: revelar Jesus, o amor de Jesus, através daquilo que fazemos. Somos Pedro, Lucas 5. Pedro está lavando as redes. Jesus está pedindo para Pedro: Pedro, como é que foi? Fracasso total. Então me empresta teu barco. Note, Jesus não, vai só botando os textos aqui, não vou ler. Lucas 5. Jesus não prometeu nada para Pedro. Você entende isso? Somos Pedro em que sentido? Pedro está lavando as redes. Vamos lembrar, é um dia de fracasso, mas ele está o quê? Se preparando para o dia seguinte. Se preparando para o dia seguinte, dizendo: uau, amanhã não pode ser assim. Eu preciso amanhã alcançar algo. Não teve dia seguinte. Foi naquele dia que Jesus encontrou ele. Seja excelente aonde Deus te colocar. Vou dizer de novo: faça o seu melhor aonde Deus te colocar. Eu já viajava pregando e eu fazia parte de uma limpeza. Tinha uma equipe de limpeza na igreja que eu servia, e toda quinta eu estava lá limpando a igreja. Um dia fui pregar numa grande conferência e foi uma glória, fogo, unção, caiu pó de ouro. Alguém disse: cara, você deveria estar no monte 40 dias. Não. Sabe onde é que eu estava quando Deus me deu essa mensagem? Lavando o chão da minha igreja. Eu limpava banheiro. Mas eu não limpava banheiro como todo mundo limpava. Eu fazia o melhor. Eu servia numa igreja e a pastora um dia disse: eu quero essa irmã e o Dani. Todo mundo: ué, por quê? Porque ele é cri-cri. Ele esfrega os cantinhos de tudo. Lá estava eu, profeta de ofício, limpando o vaso. E sabe de uma coisa? Feliz, porque eu era o melhor naquilo. E alguém disse: eu quero você fazendo isso. Quando alguém te pede para fazer uma coisa, não fica: eu estou sendo abusado. É porque você é bom naquilo. Quando alguém lembra de uma coisa que tem que acontecer e lembra de você, diga: glória a Deus, aleluia. Seja excelente onde Deus te colocar. Deus não vai te colocar numa grande tarefa, porque existe o ajuste. Diga assim comigo: Deus vai ajustando o meu caráter para uma grande tarefa. Qual é o nosso perigo? Um pequeno caráter para uma grande tarefa. Eu quero estar lá. Não peça para Deus te colocar num lugar que você não está preparado para chegar. Digo de novo, há um perigo em ter um pequeno caráter para uma grande tarefa. E a tarefa que Deus deu a Pedro era grande. Ele disse: te farei um pescador de homens. Pescador de homens era uma grande tarefa. Aonde Deus ajusta o nosso caráter, a grande tarefa? Diga assim: pequenas tarefas que ajustam o nosso caráter. Pequenas tarefas. Não, mas eu gostaria de receber o santo grau. Se eu adorasse ali, se eu pregasse, o dia que o pastor me botar a pregar, meu Deus, nossa. O ajuste no caráter se dá nas pequenas tarefas. E
Deus leva a sério as pequenas tarefas. Quem é que está me vendo aqui? O céu. Mas não tem ninguém tirando foto. Cadê a mídia? Irmão, tem uma mídia celestial que assiste você nas pequenas tarefas. Dona de casa que está aqui, as pequenas tarefas da tua casa sobem como adoração ao céu. O preparo de uma mesa, o cuidado com a tua casa, o cuidado com seu esposo, com seus filhos. Mas nós queremos uma grande tarefa. E hoje acontece a superexposição. O cara não está acostumado, começa a vir um monte de seguidor, ele já se acha, né, a última Coca-Cola do deserto. Fui eu. É sobre o que eu faço. Pedro é fiel no pouco. E quem é fiel no pouco, o Senhor coloca sobre o quê? Que você ouça isso do Senhor hoje. Foste fiel no pouco. Quando ninguém te viu, quando ninguém estava lá para te aplaudir, ninguém viu você pregando na fábrica, ninguém viu você entregando uma palavra na rua, ninguém viu você socorrendo alguém, mas o céu anotou tudo isso e hoje o Senhor te recompensa. Foste fiel sobre o pouco. Começa com pouco. Vai num Forte House. Lá talvez você comece orando. Não. Eu só vou se for para me pegar. E quando eu pregar, eu vou girar no manto. Não precisa isso. O ajuste no caráter se dá na pequena tarefa. Saul está indo buscar as mulas perdidas do seu pai. Deus dá a ele uma tarefa. Só que ele não tinha caráter para a grande tarefa. Ele não quis passar pelo processo. Como é que ele termina? Mal. Porque não desenvolveu o caráter. Quando Deus te colocar em um lugar sem expressão, seja fiel ali. Lá no seu trabalho onde está difícil, seja fiel ali. Deus nos confia pequenas tarefas. Diga assim: pequenas tarefas preparam o nosso caráter. Você está aí, irmão? Esse ajuste do caráter é algo. Lucas 22, 33. Coloca na tela. Já vamos finalizando. Fica tranquilo, meu irmão. Está como Pedro, já quero pegar a espada. O pastor não termina a pregação. Tem irmão que é assim. Um dia eu terminei a pregação, aqui o irmão disse: você errou o versículo. Eu falei: eu não errei. Errou sim. Eu não errei. Como assim, pastor? Você errou, eu anotei ali. Vem cá. Daí levei ele para uma versão, ele disse: era outra versão. Já queria me atacar, irmão. Pedro é assim. Pedro é assim, irmão. Pedro é assim. Uma outra vez uma irmã disse: o que o senhor tem contra mim? Eu falei: eu nada. O senhor nunca foi na minha casa? Eu disse: mas eu não ando na casa dos outros. Eu tenho muito trabalho, irmã. Mas o senhor podia bem ir. Olha, irmão, um dia desse talvez dá certo. Aí um dia ela marcou aqui na igreja. Então o pastor vai ir. Falei: irmã, tal dia, se eu não puder, eu envio alguém. Pastor, mas vai o senhor. Irmã, se eu não puder, eu envio alguém. Ela fez uma mesa assim, e eu mandei um casal. Quando o casal chegou, irmã, a irmã olhou assim, aquela mesa, começou a guardar os bolos. O casal foi, depois me contou dando pastor, coitada da irmã. Eu falei: mas vocês são bestas, senta e come, irmão. Senta e come. A irmã foi guardando os bolos, não era o pastor, porque às vezes a gente tem uma ideia errada sobre o que Deus faz e através de quem Deus faz. Se nós pegar alguém do Happy Day, que a Keila lidera com tanta alegria, qualquer um desses irmãos estão aptos a profetizar. Qualquer um deles. Se nós pegar alguém do som, qualquer um deles. Se nós chamar as professoras do Kids, onde a Didi faz um trabalho com tanta maestria, qualquer uma delas. Não olhe para uma pessoa fazendo uma tarefa simples dizendo: se é tão grande assim, por que está fazendo isso? Porque Deus está preparando o caráter dessa pessoa. Você está aí, irmão? Lucas 22, 33. Pedro disse: eu estou pronto, Jesus, para morrer, para ser preso. Olha a ideia de Pedro. Pedro está bem empolgadinho, né? Parece a gente. Sai de um culto domingo, uau, amanhã, primeiro boleto, ai meu Deus.
quer vitória, vai chorando, geme, chora. Ai, o pastor falou da colheita. Ai, meu Deus, cadê a colheita? Eu estou pronto para morrer, Jesus. Eu estou pronto para ser preso por ti. Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Jesus não se engana com ninguém. Jesus conhece as limitações da tua fé. Você conhece as limitações da tua fé? Um líder tem só ponto positivo? Aprenda quais são seus pontos frágeis, o ponto fraco. E você tem que desenvolver, crescer, claro, nos pontos positivos, mas aquele ponto fraco você tem que conhecer. Todos nós temos uma criptonita. Homens têm uma criptonita, mulheres têm outra. Nós temos aquilo que nos enfraquece. Jesus está dizendo: Pedro, você está falando isso agora, daqui a pouquinho você está me negando. Eu? Não. Sim. Aprenda os limites da sua fé. Pastor, eu estou orando por algo e não aconteceu. O que está faltando? Fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir dá. Então, quando você não tem fé para mover alguma coisa, leia mais a Bíblia. Só fé não resolve. Uma fé saudável acompanhada de ação. Diga assim: uma fé viva. A fé que é viva, Tiago vai dizer que a fé morta é uma fé sem obras. O que é uma fé morta? Está ali, mas não opera nada. Pedro está dizendo: não, Jesus, eu vou morrer, eu vou ser preso por você. Jesus está dizendo: não, você tem limites na sua fé. Por exemplo, quando alguém não conhece o limite do seu dom, a pessoa espera uma coisa que ela não vai viver, irmão. Não vai viver. Você tem que saber o que esperar do seu dom. Você tem dons que Deus te deu, você tem que saber o que esperar deles, porque senão você vai ficar frustrado com você. Saiba o que esperar das pessoas na igreja. Eu esperava um pastor um pouquinho mais querido. Às vezes passa por mim e nem me vê. Sim, irmão, porque tem 300 coisas para fazer. Só por isso. Tem mulher para cuidar, filha, cachorro, gato. Não, gato não tem, graças a Deus. Não sou contra gato. Agora tem mais uma membra da família. Filha profeta. Se você tem uma, você sabe o que eu estou falando. Um dia a Zoe levantou e disse assim: eu quero uma cachorra. Eu falei: filha, cachorra dentro de casa nunca mais. Eu prometi, fiz um voto com Deus. Quebre seu voto, papai. Se chamará Babalu. Eu falei: Babalu? Não, vamos comprar um cachorro de macho, Spike, Hulk. Não, papai, se chamará Babalu. Eu falei: mas filha, de onde é que você tirou isso? Que raça que é esse negócio? Babalu só conheço o chiclete. Ela disse: papai, é um Lulu da Pomerânia. Pomerânia é Pomerânia. E aí Deus usa alguém que vai lá e dá um Lulu da Pomerânia. Então tá lá a Babalu, desse tamanho. E olha que eu não queria cachorro dentro de casa. Eu disse: não, eu tô aqui nem Pedro, vou morrer. Não, tá bom, para alegria da casa, para alegria da família. Homens que estão aqui, você sabe o quanto é bom você chegar em casa e a esposa tá feliz, não é? Cara, é céu na terra, você de mulher, você arrebenta com o capeta. Mas você chegou em casa, vê uma mulher amarga, meu irmão, dá até medo. Então, para a alegria da casa, tá bom, Deus perdoa, tá lá. Nós precisamos entender o limite da nossa fé, o limite da nossa paciência. Não, pastor, eu não tenho um limite na minha força. Você tem. Nós precisamos conhecer os nossos limites. Você está aí comigo? Pedro está dizendo que vai enfrentar o que Jesus está dizendo: cara, você não vai enfrentar nada. É horrível isso. Nós às vezes nos enganamos. Precisamos conhecer o limite da nossa fé. Mateus 16, 22. Mateus capítulo 16, verso 22.
Pedro está pedindo para Jesus: não enfrenta a cruz, Jesus. Ou seja, mude a tua missão por minha causa. Jesus tem uma missão: enfrentar a cruz. E Pedro está dizendo: não, Jesus, não faça isso contigo. Pedro colocou a fé dele sobre uma promessa que Deus não fez. Diga assim: quando nós colocamos nossa fé sobre uma promessa que Deus nunca fez. Você está me ouvindo, irmão? Você pode estar colocando sua promessa sobre, ou sua fé sobre uma promessa que Deus nunca fez. Foi você que estabeleceu um plano, e muitos dos nossos planos não têm a bênção de Deus. E quando nós colocamos nossa fé sobre uma promessa que Deus nunca fez, nós esperamos uma coisa que não acontecerá. E aí vivemos o que no final disso? Uma crise de fé. Já viveu uma crise de fé? Mas era para ter acontecido. Já orou por uma coisa e veio outra? Quem aqui já orou por uma coisa e veio outra? Senhor, me dá mais paz. Ai, meu Deus, que semana foi essa? Senhor, me batiza. Eu fico pensando na eternidade, tem um chuveirinho assim de paciência. Como eu queria ser o Aurélio. Eu disse essa semana, o Aurélio é um filho que caminha comigo há tantos anos. Eu disse para a pastora Raquel, eu disse: cara, precisamos de mais Aurélios. Eu disse para ela, como eu queria ser o Aurélio. O Aurélio parou nesse chuveirinho da paciência. Nós já viajamos no Brasil com o Aurélio, e ele é sempre calmo. E já pegamos um lugar bem tenso. E olha para o Aurélio, calmo. É o Espírito Santo encarnado. Calmo, calmo. Ora, ele é calmo. Ele é assim como ele é. Ele não é um disfarce. Viajamos, né, Aurélio? O Brasil já tanto canto. Aurélio calmo, tranquilo, tranquilo. O que eu quero dizer para você é: às vezes nós pedimos uma coisa e vem outra. Quando nós pedimos uma coisa para Deus e vem outra, o que eu faço? Eu oro. Senhor, o que tu está tentando me mostrar aqui que eu não estou vendo? O que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está tentando me mostrar que eu não estou entendendo? Pedro está pedindo uma coisa e Jesus está dando outra para ele. Você pode estar pedindo uma coisa e Ele pode te dar outra. Porque o que nós pedimos para Ele é bem menor do que aquilo que Ele quer nos dar. Está me ouvindo? Pedro está pedindo uma coisa que é menor do que aquilo que Jesus quer dar para ele. Então você tem que fazer aqui algo. Olhe para mim e pense: você quer receber aquilo que você está pedindo, ou aquilo que Ele tem para você? Escuta isso, abre teu coração. Se o que você está pedindo para Ele é menor do que aquilo que Ele quer te dar, você está insistindo em receber aquilo que você está pedindo, ou aquilo que Ele tem para você? Se você insistir que Ele tem que te dar aquilo que você está pedindo, talvez Ele te dá. Mas quando você pede a vontade dEle, você tem que fazer uma coisa: cancelar o pedido. Olha para mim, cancela o pedido. Cancela teu pedido. A vontade dEle é bem melhor que teu pedido. Cancela teu pedido, irmão. Pastor, mas daí o que eu vou pedir? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Fala para a pessoa do céu: cancela teu pedido. Eu tive que cancelar cada pedido na minha vida, irmão. Não, eu vou continuar insistindo. Não, é perca de tempo. Cancela teu pedido e diz: Senhor, aquilo que eu te pedi, eu encerro. O que você quer? Eu quero a tua vontade. A tua vontade sobre minha vida profissional, a tua vontade sobre a minha vida emocional. Eu quero a tua vontade. Aqui está um homem que já orou e pediu coisas que Deus trouxe bem diferente. E um dia orando eu disse: Senhor, mas por que isso? Porque isso é o que você precisa. Uma coisa é o que você quer, e outra coisa é o que você precisa.
Você está comigo, irmão? Nosso time pode subir. Mateus 14, 28. Pedro está andando sobre as águas. Oh, maravilha! Termina aqui. Onde é que termina? Ele afogando. Que cena. Pedro andando sobre as águas, caminhando. Pastor, mas Pedro fracassou. Por que Pedro viveu aquela experiência? Porque ele venceu o medo do fracasso. Se você que está aqui quer sonhar grande, quer viver coisas maravilhosas, aprenda, não tenha medo do fracasso. Pastor, eu quero ter sucesso. Por onde que eu começo? Pequenas doses de fracasso. Vou dizer de novo, alguém que quer ter um grande sucesso, começa por onde? Pequenas doses de fracasso. Até que perca o medo. Pedro tem medo. Ele tem que vencer esse medo como? Diga assim, o conforto. Fala comigo, o conforto é inimigo da fé. O que era mais tranquilo? Ficar no barco? Claro. Mas Jesus disse: vem. Vem, Pedro. Eu não te garanto que você vai andar. Vem. E indo, andando sobre as águas, ele olha e repara o vento. Bendito vento. Alguns ventos sopram e a gente se distrai. Nós precisamos entender que para vencer o medo nós temos que se arriscar. Será arriscado prosperar no ano que vem, será arriscado conquistar, e você tem que se arriscar. Pastor, mas tem um jeito mais fácil? Não. Fé é risco. E nós achamos, olha para mim, presta atenção, tire da sua cabeça que os caminhos de Deus são caminhos fáceis, sem obstáculos. Há um momento na sua jornada, no seu estágio de caminhar com Jesus, que a circunstância não é o melhor direcionamento. Como assim, pastor? Caminhar sobre as águas parece o melhor direcionamento? Mas era. Nós precisamos entender isso. As circunstâncias não são sempre o melhor indicativo do direcionamento de Deus. O Mar Vermelho era o quê? Uma porta aberta ou uma porta fechada? Uma porta fechada. E Deus pediu para o povo entrar por uma porta. Então mude sua mentalidade, diga assim comigo, entendendo. Vai lá aí, entendendo a porta aberta e a porta fechada. Por que você tem que entender isso? Porque você vai achar que o direcionamento de Deus é colocar você numa circunstância que tudo é mais fácil. E às vezes a porta não está aberta, ela está fechada. E Deus está dizendo, é essa porta fechada. Davi chega e tem o quê? Uma porta fechada chamada Golias. Ele não voltou para casa, ele enfrentou a porta fechada. Israel está ali na frente de Jericó, e o texto vai dizer que a cidade estava fechada, nada entrava e nada saía. E Deus disse o quê? Espera abrir uma porta. Foi isso? Entrem e conquistem a cidade. Nós aprendemos que uma porta aberta é um sinal do direcionamento de Deus. E aí muitas pessoas dizem o seguinte: eu estava lá naquele lugar, pastor, sofrendo. Aí Deus não queria mais eu passando por aquilo, e Ele me abriu uma nova porta. Não. Talvez foi você que foi covarde e desistiu, porque ela quer a porta fechada naquele momento, por onde você entraria no futuro, queria estabelecer você. E você aprendeu errado, que o sinal do direcionamento é porta aberta. Não é. A circunstância nem sempre é o melhor indicativo. Chegamos nessa cidade para plantar essa igreja. Sabe qual foi o melhor indicativo? As lutas que vieram contra nós. Tudo fechado. E aqui nós estamos. Então no primeiro momento que você estiver na sua jornada, se houver uma porta fechada, não desista.
bata até ela se abrir. Você está aqui, meu irmão? A circunstância nem sempre é favorável, mas nós precisamos nos posicionar. A gente vai pensando que talvez o caminho mais fácil é o caminho de Deus. Pastor, como é que eu vou saber isso, pastor? Porque se a porta está fechada ou está aberta, como que eu vou entender? Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. A sua intimidade com Deus vai te mostrar: devo avançar? Devo entrar? Mas o mar está fechado por enquanto. Logo Ele vai dar uma ordem para abrir o mar. Quer dizer que às vezes a circunstância não muda, e tem gente enganada dizendo: a circunstância não mudou. Quando o vento passar eu atravesso. Irmão, você vai ter que atravessar com o vento soprando. Você está me ouvindo aqui? Na primeira porta fechada, não desiste. Naquele primeiro momento de dificuldade, não diz: ai, não era de Deus. É de Deus. Até a porta fechada é de Deus. Até o caminho estreito é de Deus. Atos capítulo 3, verso 6. Pedro está indo e tem um homem paralítico na porta formosa. Atos capítulo 3, verso 6. Olhe para mim, presta atenção. Pedro olha e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Você está aí? Você não dá um glória a Deus por essa palavra, cara? Deus pode te usar pelo que você não tem. Vamos embora, você está dormindo, cara. Meu Deus. Deus pode te usar pelo que tu não tem. Eu não tenho prata nem ouro. Então Deus pode te usar pelo que tu não tem. E você está esperando o quê? Ter tudo para depois Deus te usar. Não perca tempo. Deus pode usar a tua limitação. Deus pode usar a tua limitação. Deus pode usar o que você não tem. Ai, mas quando eu tiver, nunca, é agora. É sobre o que eu não tenho, mas Ele tem para mim. É sobre o que eu não posso, mas sobre o que Ele pode. Tem gente se limitando. Sabe quando Deus mais me usou? Quando eu menos tinha. E quando eu menos tenho, mais eu olho para Ele e digo: Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo que eu tenho, tudo que eu posso. Se Pedro desse ao homem o que ele queria, o homem não iria receber aquilo que ele precisava. Vai que Pedro tem prata e ouro. Era o que o homem precisava? Era o que o homem queria. Quem nós somos? Pessoas que estão dizendo o que nós queremos, e Deus quer nos dar aquilo que nós precisamos. Mas um pouquinho de prata e ouro melhor. Não, prata e ouro não ia levantar esse homem. Então Pedro diz: cara, eu não tenho prata nem ouro, mas sabe uma coisa que eu tenho? Dentro de mim há um poder sobrenatural. Levanta e anda. Chegou a hora de você entender: não é prata e ouro que vai mover as coisas, é a fé que Jesus depositou dentro de você. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele paralítico levantou e começou a andar. Então muda o teu discurso, cara. Mas eu não sei. Eu também não. Simples. Eu não consigo orar. Tem dias que eu também não. Tem uma mulher, uma criança que grita, e agora um cachorro ou uma cachorra. Tem dias que eu preparo para orar um tanto de tempo, está cronometrado, eu sou meio sistemático. Aquela batidinha na porta: papai. Um dia eu fui repreender, falei: por favor, quando eu fui falar, não entra mais aqui, porque eu preciso terminar. O Senhor me disse: nunca faça isso com ela. Quando você vem e bate na minha porta, ela sempre está aberta. Sim, Senhor. Ela entra 10 vezes. Eu estou no meio do estudo, às vezes ela para e fica olhando assim os livros. E foi, filha? Papai, vai ser tudo meu então.
Talvez sim. Pastor, mas é que eu não tenho. Eu também não tenho. Mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, vamos lá. Pastor, mas eu tenho um problema. Deus vai usar o teu problema, porque um dia você vai estar frente a frente com alguém, ministrando alguém. Você vai dizer: cara, eu também tenho esse problema e tenho lutado contra ele, sabe? Eu estou querendo me libertar também. Quem sabe junto a gente consegue se libertar. Talvez um dia você vai ministrar alguém onde você foi ministrado. Você está me ouvindo? Esse homem que experimenta, olha quantos estágios na vida de Pedro. Esse homem que experimenta diferentes estágios, está orando, profetizando e pregando em Atos 2, em uma única pregação. O apóstolo Pedro se levanta. Aquele que um dia negou, aquele que um dia usou da espada, aquele que um dia desistiu. Teve uma hora que Pedro desistiu e voltou a pescar. Ele voltou a fazer o que ele fazia no início. E Jesus estava onde? Esperando Pedro na beira da praia, dizendo: vem, não volta para aquilo que você fazia, fica fazendo o que eu dei para você fazer. Nós podemos às vezes estar no esgotamento. Mas Pedro não poderia ter voltado, irmão. Às vezes nós estamos esgotados e voltamos a fazer o que fazíamos antes. E lá fazendo o que fazíamos antes, cai a ficha e a gente diz: não posso fazer isso, não combina mais com a minha vida, isso não se encaixa. Se você parou de fazer aquilo que Deus te deu para fazer, volta a fazer, irmão. Volta para a missão que o Senhor te deu. Em Atos 2, esse homem se levanta com ousadia a pregar. E ele começa discorrendo e falando e declarando as Sagradas Escrituras. Aquele pescador simples agora começa a pregar e começou a incomodar o mundo com a mensagem de Cristo. Você vai ver que Pedro, ele olhando para Jesus, em Mateus 16, no verso 13, lá em Cesareia de Filipe, Jesus está olhando para Jesus. Pedro está olhando para Jesus e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus pergunta: quem eles estão dizendo que eu sou? Mas quem que vocês dizem que eu sou? O mundo está falando algo sobre Jesus, mas o que você tem a dizer sobre Jesus? E Pedro, o menos provável, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bens dissesse esse irmão Barjonas: não foi carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Já que você descobriu quem eu sou, agora eu vou dizer quem você é. Tu és Pedro, Petros, lasca de pedra que eu vou polir para colocar numa lança. Nós somos como Pedro, tratados, polidos. Às vezes temos algumas imperfeições, mas Deus nos coloca na sua lança para abrir caminho para o reino. Eu vim profetizar hoje sobre uma geração que será ponta de lança. Pelo amor de Deus, alguém que no final vai dizer: Jesus, por que eu sou tão duro aqui? Porque eu vou usar até a tua dureza. Jesus, por que eu sou áspero aqui? Porque eu preciso usar você, para você nunca esquecer que sou eu sobre você, a minha graça sobre você. Como começa esse homem? Vários processos. Como que ele termina? Queriam crucificar Pedro. Pedro ele vai morrer, ele vai acabar morrendo em Roma. Em Roma, durante a perseguição do imperador Nero, Pedro é levado à morte. E sabe o que queriam fazer com Pedro? Queriam crucificá-lo igual a Jesus, porque quando olhavam para Pedro, só viam Jesus. E ele disse: eu não mereço morrer como meu mestre, coloca a cruz de ponta cabeça, porque eu não mereço morrer como ele morreu. Esse homem que começa com tantos problemas, termina parecido com Jesus. A minha oração é: fica tranquilo, nós somos histórias em processo. Fique em pé nesta noite, que você receba essa graça de Jesus.